Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje eu converso com o professor Ramon Evangelista dos Anjos Paiva. Ele é professor do curso de Segurança do Trabalho do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Natal Central, e também coordena o curso de Segurança do Trabalho do campus de Educação à Distância, também do IFRN, e hoje vem conversar conosco sobre o 4º Seminário Norte Rio Grandense de Saúde e Segurança do Trabalho. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Hoje vamos conversar sobre um tema que, na verdade, é um alerta, né, professor? Tem uma data simbólica que motiva o objetivo central desse seminário, que já está na sua 4ª edição. E essa é a primeira pergunta. Qual o objetivo de um evento como esse, que já está na 4ª edição, e representar também essa luta? Bom, o evento, o seminário, que já vai no 4º seminário, edição enquanto IFRN, é um seminário que a gente tem como foco principal a prevenção do acidente. Então, as temáticas, os palestrantes que vêm conversar conosco, eles vêm com o objetivo de alertar o trabalhador e principalmente os profissionais que estão ligados diretamente à prevenção do trabalho, que no nosso caso é um cenário aberto, né? Por mais que a gente trabalhe com o técnico de segurança do trabalho, mas ele é aberto para o engenheiro de segurança, o enfermeiro do trabalho, porque são muitos profissionais que atuam dentro dessa área e é importante trazer essa temática para todos. Por mais que seja um evento que é uma data criada pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que é o 28 de abril, essa data ela é em memória às vítimas de acidente e doenças do trabalho, que são muitas vítimas, né? Na verdade, nós falamos que o número até então ele não é tão valorizado por falta de registros. A gente erra muito, principalmente aqui no Brasil, na parte de registro, né? A própria CAT, que é a comunicação do acidente de trabalho, ela é preenchida, mas ainda é preenchida um número muito menor do que realmente acontece. Então esse seminário ele vem proteger o bem maior, que é o trabalhador, né? Tanto que as ações são de prevenção ao acidente do trabalhador. E realmente são ações importantes porque a gente salva aquilo que tem maior valor, né? Então é multidisciplinar porque você tem a parte de normas técnicas, você tem também a saúde entrando nesse âmbito. E com isso, né, o evento em si já vem se consolidando dentro do nosso estado. A gente consegue palestrantes importantes para esse evento e com certeza já teve um público médio de 300 a 450 pessoas que vêm, né, a assistir junto conosco e realmente ver essa data como ela tem uma ação importante. É uma data que está também contextualizada. Ela está dentro do que a gente chama do Abril Verde, né? O Abril Verde é uma campanha que se inicia assim como tem o Novembro Azul, Outubro Rosa, se cria o Abril Verde para enfatizar. Não quer dizer que nós não podemos concentrar ações de prevenção, ações de educação na só um período só um mês, né? Porque todos os dias, né? A estatística mostra que estamos aqui no Brasil, a cada 4 horas nós temos uma morte vinculada ao trabalho. E nós temos mais de 20, quase 21 bilhões, né, a partir de 2012 pagos para pessoas que sofreram algum tipo de acidente de trabalho. Então esse é um número muito significativo, né? E quando a gente pensa levando para a discussão o seminário, ele traz essa temática dentro do Abril Verde, né, porque o Abril ganhou um mês de destaque porque dia 7 de abril é o mês da saúde, dia 28 de abril é o dia em memória às vítimas de acidente do trabalho, então já está próximo do dia do trabalho também, o 1º de maio, isso também, né? Consequentemente, fica bem próximo. Então, e na verdade, o 1º de maio, eu digo que assim, a data em si, ela perdeu um pouco do seu significado, né? A gente quando pensa, pelo menos quando pensamos em 1º de maio, a gente pensa mais no feriado do que na luta do que realmente significa, né? Que significa ela aconteceu porque trabalhadores morreram. E aí surge o 1º de maio. Mas pouco é enfatizado isso. E é um dia... O 28 de abril, eu acho que ele traz um resgate. Né? Ele traz um resgate e de forma mais forte, tentando levar as pessoas a refletirem, não só, e empresários e trabalhadores a criar estratégias para que esse meu trabalhador ele saia e ele retorne sem nenhuma sequela. Né? Acho que o maior desafio hoje, né? E o seminário em si, junto com outras ações, né? A gente fala assim, o seminário que o Instituto, o IF organiza, ele é um seminário contém vários parceiros, mas tem outras ações dentro do MEIDS e outras instituições também que têm esse objetivo, né? Diálogo, trabalhar a prevenção, trabalhar a proteção desse trabalhador. Importante também, acho que a gente tem que avançar mais,
tentar falar uma linguagem só, ser uma programação única, né? Aconteceu algo muito parecido em João Pessoa, eles montaram, todas as instituições montaram o Abril Verde. No Instituto também? Não, lá foi já outras instituições lá da Paraíba. E eles conseguiram em um mês unir todas as programações voltadas para esse foco, e eu acho que a gente precisa caminhar para isso. Abrir caixas de diálogo aí com as pessoas, os órgãos que têm interesse, empresas, aí vem o Ministério do Trabalho, sindicatos, para que a gente consiga solidificar isso. Como falei, é um mês que nós intensificamos essa fala, mas essa fala ela tem que ser perpetuada em todos os meses, a todo momento, com todos, né, do trabalhador ao gestor, todos ali falando sobre prevenção de acidentes. Porque é uma coisa que afeta todo mundo, né? Não é só o singular. A família daquela pessoa. Professor, esse evento é o quarto, né? Sim. Teve então, para você de casa ficar atento, o curso de segurança do trabalho do campus de educação à distância, né? Também dentro da organização Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais, Associação dos Engenheiros de Segurança do Trabalho, o próprio CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, a Fundação Jorge Duprá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho e a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego. Junto com essas organizações, né, como transformar essa data, junto com o que o senhor acabou de dizer também, em um momento mais substancial ainda? Tivemos outras ações que eu pude participei do Abril Verde que a UFRN organizou, né, então... na mesma data do nosso, tivemos acho que o Ministério Público do Trabalho fez também. E aí, como falo, são várias pessoas agindo no mesmo mês, com o mesmo foco, não porque organizar um calendário único, e aí fortalecer todos, né? Então, a ideia realmente é fortalecer todas as instituições que têm interesse em propagar mais essa data, em apoiar mais essa data. Tendo em vista que se eu apoio essa ideia, se eu compro essa ideia, eu vou prevenir acidentes. Isso conscientiza também o empresário, né? E o trabalhador que às vezes não tem noção da sua própria regulamentação trabalhista, né? Como é que funciona essa questão, né? Por exemplo, do ponto de vista do trabalhador, se ele achar que está em um trabalho insalubre ou não em condições adequadas para o seu trabalho, ele busca quem, por exemplo? As empresas elas têm constituída o que a gente chama de CIPA, né, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A comissão interna é um dos meios que o trabalhador ele pode tentar buscar essa dúvida, né? Então a CIPA, e aí muitas vezes que a gente tem um uso incorreto da CIPA, onde a CIPA, a indicação dela é a CIPAT, né? Então a CIPA, o que a CIPA faz? A CIPA faz a CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes. E, na verdade, conscientização, por exemplo. Mas a CIPA ela faz muito mais. Né? O que a gente pode sentir é que você não dá tanta autonomia para a CIPA. E muitas vezes também o trabalhador está dentro da CIPA é uma questão de estabilidade, ele não está para lutar pelo direito de todos. E acaba corrompendo o que realmente a CIPA é. Se ele não tem a CIPA como um recurso, ele pode até fazer a própria denúncia ao Ministério do Trabalho, ao Ministério Público. E o Ministério ele vai fazer a sua auditoria para investigar se aqueles fatos realmente estão acontecendo. E isso é feito no Brasil todo. Até hoje a gente fala... que a abolição da escravatura foi em 1888, mas até hoje nós temos trabalho escravo. Tem uma organização chamada Repórter Brasil, que eles possuem uma área muito forte nessa investigação. E aí vários trabalhadores são submetidos a condições análogas ao escravo. E várias, até na próprio site você vê várias empresas que hoje que nós compramos produtos de limpeza, de vestuário, e eles utilizam mão de obra escrava. E a gente está na ponta da cadeia, nós não percebemos que nós mesmos alimentamos esse ciclo. E não tem nenhuma instituição que possa fazer algum tipo de avaliação do ponto de vista, inclusive para a própria empresa ter que colocar alguma coisa indicativa no seu produto? O Repórter Brasil, eles lançaram um aplicativo chamado Moda Livre. E esse aplicativo ele mostra quais empresas que possuem ações diretas de combate ao trabalho escravo. E aí, quem acessar o aplicativo vai ter a listagem de empresas que não têm nenhuma ação e vai ter a listagem de empresas que realmente eles possuem ações de combate direto a isso. Então o nome do aplicativo é Moda Livre, né? Moda Livre. Fica o alerta para você que está em casa, então, se quiser baixar. iOS também? iOS também. iOS e Android. Sim.
baixem então para ver o que vocês estão comprando, se realmente é de uma empresa séria, digamos assim. Existem outros sites também, como o Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, né, professor? Isso torna, quem sabe, mais visível, mais público esse assunto que talvez então, emerge, né, de uma forma bastante significativa para o apelo público, digamos assim? Com certeza. O Observatório é uma ferramenta fantástica, é um ganho para a sociedade, de maneira geral, para que a gente possa acompanhar, né? Na verdade, os números, eles existem, né? São frios, os números são frios, né? Mas eles são interessantes e importantes para criar estratégias para que possa combater. Por exemplo, quando você acessa o Observatório, no Observatório no site, ele tanto traz um mapa dos acidentes, você consegue ver um mapa de geolocalização dos acidentes de trabalho no Brasil todo. A partir de 2012, vocês sabem quanto é gasto. Então, até a gente fala hoje muito a discussão hoje de reforma da Previdência, né? Na verdade, só a reforma da Previdência não vai mudar muita coisa, porque hoje o trabalhador, a gente fala de um gasto enorme da Previdência, mas grande parcela desse gasto se dá porque você não tem uma prevenção antes. Então, infelizmente, o trabalhador se não há investimento, se não há uma atenção importante à saúde do trabalhador, ou ele vai para a Previdência, ou ele vai para o caixão. É simples assim. Ou ele fica doente, afastado, bota na Previdência, ou ele infelizmente morre em relação ao trabalho. E essas mortes são verdadeiros assassinatos. Então, pelas condições de tudo, pela falta de equipamento de segurança, tanto coletivo como individual, pela falta de uma fiscalização, quando você vai somando, você vê que ele foi assassinado, ele não morreu por acaso. Essa consequência, professor, me perdoa, perdão por ter interferido agora, mas é uma consequência que vai afetar não só digamos assim, a mão de obra, né? A pessoa que pode morrer, ou sua família que não vai ter sustento, mas a empresa tem um gasto a mais, o governo, como o senhor vem colocando, né? E é uma coisa estrutural, né? Porque às vezes, então, qual a importância de realmente a gente fazer esse alerta para as empresas, para que as empresas possam investir mais ou então agir de melhor forma nesse setor? O que é preciso entender melhor, hoje existe a saúde do trabalho e a saúde do trabalhador. Então, assim, falando assim, a saúde do trabalho está muito ligada às normas. Nós temos as normas regulamentadoras, que são as normas que foram criadas para fazer uma prevenção de acidentes. Mas a gente não pode se limitar apenas às NRs, que são as normas regulamentadoras. Nós temos que salvar o trabalhador. Então, seguir só as NRs não consegue alcançar a complexidade do ser humano. Então, enquanto saúde, e aí a minha formação, já que na área da saúde, eu consigo entender melhor que não é só aplicar uma norma rígida e fria. Eu tenho que entender que o meu trabalhador ele é mais do que letras. Então, tem que humanizar o serviço. Tem que humanizar o serviço. E aí, a ideia disso é você, além de, por exemplo, o próprio SESMIT, você tem, na composição, você não tem outros trabalhadores que são importantes nessa construção. Que é, por exemplo, você tem o poder ter um psicólogo no trabalho para ajudar nesse acompanhamento, e aí você não tem esse profissional. Ou seja, mas eu não tenho porque a norma não obriga. E aí fica, mas eu estou cumprindo uma norma, e a empresa não vai ser penalizada por isso. Mas você consegue observar que tem mais trabalhadores se afastando. E hoje até a Organização do Trabalho, a Organização Internacional do Trabalho, ela lançou já várias campanhas nessa área de saúde mental. Porque a gente se preocupa muito com a construção civil, porque o trabalhador ele cai lá do prédio, ele se machuca. A gente pensa sempre nesse direto, ou então nos equipamentos de proteção. Pensa que isso aí. Mas a gente vai conversar mais sobre isso, ok, professor? Okay. Você de casa não sai daí, a gente volta já com o segundo bloco do programa Educação em Pauta, conversando um pouco mais sobre esse alerta da segurança do trabalho no dia a dia de quem trabalha. Voltamos do intervalo e eu continuo a conversar com o professor Ramon Evangelista dos Anjos Paiva sobre o 4º Seminário Norte Rio Grandense de Segurança do Trabalho. Professor, no bloco passado a gente estava falando sobre os EPIs, né? Equipamento de proteção individual, que às vezes no senso comum são apenas o tópico inicial dessa discussão de segurança do trabalho, né? Eu queria que o senhor pudesse evidenciar o que de fato então a gente poderia colocar como tópico importante, né, dentro dessa discussão da saúde do trabalho do trabalhador. O uso do EPI, ele infelizmente criou uma falsa cultura de proteção, né? As pessoas têm uma cultura de risco. E o EPI, as pessoas pensam, os trabalhadores também, né, que de certa forma estão protegidos porque eu estou usando o EPI, eu estou usando minha luva, meu capacete.
E não é bem assim. Né? Mas é uma proteção obrigatória, né? Sim, é uma proteção obrigatória, mas a norma já diz que ela não é... A prioridade é você fazer com que o risco ele diminua a exposição ou ele não exista. Mas aí eu dou EPI para o trabalhador e não... agora já entreguei o meu protetor auricular, por exemplo. Né? E não vou mais agora me preocupar com a máquina que produz o ruído. Na verdade, a ideia é você criar... A prioridade é você criar um equipamento de proteção coletiva. O EPI é quando você não consegue criar um equipamento de proteção coletiva e você fornece proteção individual, mas a prioridade não é EPI. Dentro desse projeto, digamos assim, de segurança macro, existe um projeto, então, de proteção, de diminuição do risco. Como é que é estudado essa questão também dentro da produção geral? Quanto à questão da produção do trabalhador, a própria empresa, existe uma norma, que é a NR9, que ela vai tentar identificar quais são os riscos que esse trabalhador ele sofre dentro do seu bem de trabalho. E aí, com a identificação dos riscos, você vai ter criação de estratégias, né, para que eu possa combater esses riscos. E aí, por isso que é interessante que o trabalhador ele tenha acesso a esse documento. É um documento que é público. Eu chego na minha empresa, eu tenho que saber qual risco eu estou podendo correr dentro dessa empresa. Ele tem que saber. Eu chego no hospital, eu tenho que saber que eu tenho um risco biológico, eu posso pegar algum tipo de doença contagiosa. Né? Então, e a partir daí... Mas é uma norma que realmente, para que ele assine o contrato, por exemplo, ele tem que ter lido... É interessante, o documento ele é aberto, como eu falei, né? Então, quando me chamam para chegar para trabalhar numa empresa, eu acho pouco provável a empresa dar não tá aqui os nossos riscos, né? Infelizmente, a gente também tem uma saúde do trabalhador muito precária, né? A gente, infelizmente, não avançou muito nessa área. Até a gente tira pelos nossos exames admissionais e demissionais. Seriam exames tão importantes eu saber se meu trabalhador entrou bem na empresa. Saber se meu trabalhador ele saiu bem da empresa. Porque quando a norma exige esses exames, é para saber isso. Meu trabalhador, como é que ele entrou, como o trabalhador saiu. E aí, felizmente, a gente chega nos exames emocionais, que quase todo mundo já passou, e é questão de minutos, eu acho. Fuma, participação física, tem diabetes, não, assim, preencher relatório. Apto, pronto. E quando faz, né? Então, assim, e aí a gente levanta a preocupação, o trabalhador ele entra num local e ele não entende quais os riscos que ele está sendo submetido. E aí, por ele não entender os riscos, muitas vezes ele não levanta as defesas necessárias, ele não tem a ciência disso. E aí o Ministério, aí a própria INSS, quando ele vai receber esses acidentes de trabalho, a ideia é que realmente a gente impeça as mortes que são possíveis de prevenir. Tem mortes, a maioria das mortes que acontecem vinculadas ao trabalho são passíveis, né, de prevenção. Aqui no estado a gente tem uma atuação da Abracopel, né, que é a Associação Brasileira de Conscientização para os Riscos Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, então a Abracopel. Então a Abracopel começou aqui no estado em 2015, é uma associação que lida com os perigos da eletricidade, que a gente, às vezes não percebe esse risco, né? Então ela vem trabalhando aqui, já existe há 12 anos, mas aqui no estado já desde 2015. E ela, né, hoje a direção é o Rodrigo Paiva que está, e ele já passou, hoje nesse 2017 já morreu 7 ou 8 pessoas vinculadas a esse tipo de acidente. Então, ou seja, é aquela ideia de você não ter a informação tão clara, como eu falei, né? A gente pensa o que mais mata hoje, a nossa preocupação maior, por exemplo, as doenças cardíacas. Mas quando você bota os números de trabalhadores que morrem, você vê que morrem mais trabalhadores. Nesses sites que a gente até citou no bloco passado, né? Para fazer o alerta e divulgar bem, né? A gente tem um dado no Brasil, quantos trabalhadores, por exemplo, morrem ou morreram no último ano, e no Rio Grande do Norte, consequentemente, também? Tem. No caso, no site ele dá os dados a partir de 2012. Então, 2012 até 2016 você consegue consolidar. A partir de 2017, como ele vai atualizando, ele vai alternando. Mas no Brasil, a gente teve 2.153 mortes no ano 2016. Né? Então, é como se um trabalhador morresse a cada 4 horas. Em termos de acidentes, nós tivemos, em menos de um minuto, né, tivemos 586 mil acidentes. Então, antes de fechar, a cada 53 segundos, um trabalhador sofre um acidente de trabalho.
né? Então, e isso é um alerta, porque, como eu disse, como esses números não são tão divulgados, e o observatório ele vem de forma riquíssima mostrar isso. Ele vem mostrar que existem pessoas morrendo na execução das atividades, né? E aí o observatório ele tem um mapa de geolocalização. Você vê uns acidentes muito... como é pelo número da CAT, você vê que ele está todo espalhado. Mas existe uma região que tem pouquíssimas, tipo a região norte, centro-oeste. Aí você pode pensar, é porque não acontece acidentes. Não é. Aí quando você vai no outro site, que é o site do Repórter Brasil, você vê que é nessa região que não há o número de CATs registradas, é onde está o trabalho escravo. Ou seja, esse número que nós temos no observatório é muito maior. E às vezes um mascara o outro para outra realidade, né? Para outra realidade. Consequentemente, onde a gente tem mais é no Sudeste também? Sim, tem a ver com a indústria. Tem a ver com a indústria. Na verdade, eles pelo site, você olha o mapa, você já tem uma noção de que pela população mesmo, você vai ter um número maior de acidentes. Mas ainda é muito subnotificado. O dado, ele ainda ele não está ainda real, mostra na realidade do nosso país. Que tipo de acidente a gente poderia citar? Porque pode ser que alguém em casa esteja agora acompanhando, poxa, aconteceu isso comigo no trabalho. Isso pode realmente ser caracterizado como um acidente de trabalho e que poderia ter sido prevenido. A gente poderia citar isso? Na verdade, o acidente, até o deslocamento do trabalhador da sua residência para o trabalho, se acontecer qualquer infortúnio, é acidente de trabalho, né? Então, é um trabalho de percurso, né? Ele estava se deslocando até o seu trabalho, sofreu, sei lá, um atropelamento, uma colisão, ele é acidente de trabalho. Aí dentro da empresa, a gente pode pensar, existem vários ramos, mas o ramo que a gente diz, muito perigoso, a construção civil, por exemplo. A gente vê, o trabalhador morreu, caiu um tijolo na cabeça do trabalhador, mesmo usando o EPI, né, o capacete, ele vai morrer, porque o capacete não vai colocar segurar, ele... Né? É muita energia, o capacete não vai suportar. Esse trabalhador morre, né? Então, hoje a construção civil é um dos mais, assim, que a gente, assim, os maiores índices de CATs, é a construção civil. Mas a gente tem eu falo assim, um dado silencioso, né? Então, que é a saúde mental, né? Que é uma doença silenciosa e que são poucos afastamentos, mas afastamentos muito longos. Ou doenças osteomusculares, que é a lerdose, por exemplo. Então, a lerdose, por exemplo, você, é mais arriscado trabalhar no banco ou trabalhar na construção civil. Se você for ver a quantidade de dias, o banco ele só é mais perigoso. Porque o trabalhador sofre o trauma, ele tem uma recuperação mais rápida, né? Sofreu um corte, então ele vai tratar esse corte. Mas o trabalhador que sofreu uma lerdose, ele passa 15 dias, 20, ele passa 30, ou ele não volta mais a executar a sua função. Então a gente pode só avaliar os números às vezes, né, pela questão da frequência, mas por quanto tempo esse trabalhador está afastado? Então quando a gente vai na matemática, são os 3 maiores índices, né? Os trabalhadores vítimas de trauma, que é o maior, o trabalhador vítima de uma lerdose, que é a lesão por esforço repetitivo, e o trabalhador afastado por alguma doença mental. Então eles são, assim, dentro da estatística, são os que batem, né, aí que são ganho destaque em algum tipo de acontecimento. Dentro da qualidade do trabalho, do ambiente de trabalho, né? Por exemplo, a CLT vai dizer que tem algumas coisas que precisam ter no trabalho, na sala, no ambiente. Como é que funciona essa questão em geral, digamos assim, a saúde e qualidade de vida do trabalhador dentro do ambiente de trabalho? Hoje, a qualidade de vida do trabalho, ela vem ganhando vamos dizer assim, vem aparecendo mais no cenário. A gente ainda vê muito pontuais a empresas grandes, como a fiscalização, a empresas também às vezes querem colocar. Mas a qualidade de vida, na verdade, muitos gestores se vê como um gasto, né? Vou gastar, vou ter que investir numa sala, né? E vou investir... Pronto, a própria construção civil, né? Uma das fiscalizações que eu tive acesso ele disse, vai ter que o local que os trabalhadores se alimentavam, que eles dormiam, era junto com o material de construção e tal. E aí chega o Ministério do Trabalho, né, até foi mostrado em uma das palestras até do Abril Verde lá da FRN, e ele chega e diz, olha, o auditor chega e diz, olha, não, tem que... E às vezes o gestor diz, vocês querem construir um hotel 5 estrelas para o meu trabalhador. Não é as condições mínimas necessárias para um trabalhador, condições humanas. E aí é importante isso, né? Quando pensa em qualidade de vida do trabalho, você tem várias vertentes de qualidade de vida. Você pode mudar se a empresa tem um patamar organizacional bom, tem um local bom de descanso,
mas não tem um clima organizacional, ou não tem... ele não está feliz, não é? Não está motivado também. Satisfeito, a satisfação, mas por que ele não está satisfeito? Então, tem que ver, são vários, eu posso ter vários índices ou várias escalas para aferir esse tipo de qualidade. Não estou satisfeito porque na minha empresa não tem como eu crescer dentro da empresa, ou se apareceu a oportunidade eu não consigo crescer, ou minha empresa não me capacita, né? Então são vários pontos de que não apenas investir em conforto físico, claro, mas claro. Existem outras áreas que o trabalhador ele tende a destacar também, né, como importante. Então, assim, de certa forma, a qualidade de vida hoje, ela está entrando nas empresas. Já existem algumas empresas que fazem de forma mais concreta isso, mas ainda é uma questão que merece ainda ganhar um peso nas ações, porque os empresários ainda não entenderam que não é gasto, é investimento. Você é um trabalhador que não se afasta mais como se afastava antes. Você tem um trabalhador que trabalha mais satisfeito. Aí isso aí já é provado cientificamente. O trabalhador satisfeito produz mais. Esse dado subjetivo às vezes não é considerado, mas é muito válido, né? Muito válido. Professor, circunstancialmente, às vezes a gente passa por algum ambiente de trabalho e aí tem aquelas plaquinhas. Eu não sei se você de casa já teve a sua oportunidade. Tantos dias também sem acidente de trabalho. Tem algum abono, alguma coisa, um bônus no caso, para empresas? Como é que funciona essa questão? Porque eles terminam colocando visivelmente para o próprio público, né? Porque, na verdade, as empresas elas estão preocupadas com o que as pessoas pensam sobre elas. Né? Claro, se tem uma empresa que é envolvida em acidentes, que mata o trabalhador, é uma empresa que a população... A visão institucional da ela imagem, preza... Né? A imagem é bem... Então, quando eu boto essa placa, ela tem dois objetivos. Um, mostrar que minha empresa ela se preocupa com o meu trabalhador. Não é apenas simplesmente por construir uma empresa... E que a empresa ela tem uma política séria. E aí as pessoas elas acreditam mais numa empresa dessa. Né? E essa preocupação de zero acidentes, que é um objetivo de todos, é zero acidentes, ninguém se acidentar no trabalho. É uma coisa que hoje vem crescendo mais essa cultura, mas quando o Titanic afunda, a gente tem 2.000 mortes, vamos supor. Para construir o Titanic, nós tínhamos 4.000. Então, é uma guerra. Lidar com o saúde do trabalhador. Existe uma entidade que já vem trabalhando bastante com isso, que a gente chama de NSC, National Safety Course. Então, ela trabalha essa cruz verde que a gente vê até de curso de segurança, na verdade, é eles que trazem essa ideia. Fica esse alerta, né? Fica esse alerta. Assim como tem a cruz vermelha que cuida das guerras, nós temos uma guerra dentro das empresas. Morre trabalhador, assim, se a gente for somar, muito mais que guerras. Né? Então, por isso que é importante fica esse alerta. Infelizmente, o nosso programa terminou, mas eu quero agradecer por ter exposto para a gente, né, não só o seminário como um evento, mas também esse tema importante. Obrigado. E a você de casa, muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê na próxima semana com mais um programa Educação em Pauta. Até lá.